Bem, o nosso palestrante, conhecido de todos, Dr. Alberto Almeida, de Belém do Pará, é médico homeopata, terapeuta transpessoal, presidente da AME Pará, escritor de vários livros e palestrante nacional e internacional. Nós agora vamos deixar a palestra que toque os nossos corações com as palavras do Dr. Alberto. Seja bem-vindo entre nós, querido. Obrigado, o meu carinho, a minha ternura, especialmente por essa dupla que sempre nos acolhe com extremo desvelo, nossa Samira, Victório, como representantes de Bento Gonçalves e da Serra Gaúcha, que marcam na convivência com todos aqueles que se aproximam, trazendo a característica bem fundamental que o Espiritismo nos enseja, que é a fraternidade. Fraternidade é essa que me faz sempre grato a este casal, muito dignos representante da família espírita do Rio Grande do Sul. Queria, antes de começar, lembrar aos amigos que talvez pudessem fechar o microfone durante a minha fala. Nós vamos fazer a fala e depois vamos abrir para o debate. Quando Kardec pergunta aos espíritos o que seria para a sociedade se houvesse o relaxamento dos laços de família em A Lei de Sociedade, em O Livro dos Espíritos, os espíritos responderam de forma sintética, porém muito profunda: uma recrudescência do egoísmo. Efetivamente, essa resposta que os espíritos assinalaram ao codificador nos dá a dimensão do momento que nós vivemos, posto que na questão que antecede, os próprios guias da humanidade ensejaram afirmar de que a família é expressão da lei da natureza, ou seja, a família, ela é a materialização dos relacionamentos que são a lei da natureza, ou seja, estão regidos por a lei que deve ser observada do ponto de vista relacional, que expressa o próprio desejo da divindade. Portanto, Saiu o som, Alberto. Alguém interferiu. Saiu... Agora voltou. Saiu só no finalzinho? Só. Então, a família, ela expressa a materialização da vontade divina, que se caracteriza, portanto, por estabelecer no núcleo familiar a microsociedade que deve ser a matriz das diversas manifestações sociais e, por extensão, da humanidade planetária. Quando nós temos um indivíduo que faz um exagero nas suas manifestações, no exercício da sua atividade física, levando ao esgarçamento da sua vitalidade, quando ele ultrapassa limites e experimenta um cansaço que se manifesta junto com uma falta de concentração, uma memória claudicante, a dificuldade de poder manter-se vigio, dorme demais ou apresenta insônia, vai se delirando um quadro que logo se anuncia mais proeminente através de uma doença que se manifesta junto com esses sintomas, configurando um quadro de estafa. A estafa é diferente de um cansaço. O cansaço, você dorme um fim de semana prolongado, e você se recompõe, é extraordinário. A estafa não.
A estafa é o exaurimento vital. Ela cursa com um longo período de ultrapassagem de limites que a fisiologia pode suportar. Acompanhada ou não de estresse, ela vai levando, portanto, ao esgotamento das energias físicas. Um fim de semana prolongado não é suficiente. A pessoa se refaz, na segunda, terça-feira já está de novo, caracterizando que não ficou bem. A estafa, ela exige um longo tempo de repouso. Você recebe uma licença médica e fica durante 30, às vezes 60 dias, em estado de refazimento. Faz uma pausa física, as atividades físicas ficam mais lentas, sai-se da atividade profissional por 1, 2 meses, outros compromissos são subtraídos para que o indivíduo possa se refazer, porque ele não consegue se refazer abruptamente ou num tempo curto. Talvez isso possa caracterizar o que nós experimentamos na humanidade hoje. A pandemia dá-nos a entrever, entre outras coisas, que a humanidade entrou num processo de estafa. A Mãe Terra, vilipendiada, adulterada na sua movimentação, muitas vezes desconsiderada no seu seio, tem nos seus filhos atitudes que muitas vezes representam rebeldia, descaso, indiferença ou violência. E, a exemplo do que acontece numa família, a Mãe Terra colocou-nos, os familiares, no quarto para pensar, no quarto do lar para pensar. Tal como fazemos em casa quando colocamos um filho ou 2 irmãos que estão, muitas vezes, se entrechocando, para que eles possam refletir do ponto de vista pedagógico, os pais fazem uma intervenção, mandam eles para o quarto para que eles pensem acerca do comportamento que eles estão tendo, para depois fazer uma reflexão mais apurada, a fim de estabelecer o aprendizado e não se repita aquelas atitudes que foram e que caracterizaram a necessidade de uma repreensão e de um lugarzinho para pensar. É o canto da meditação, o canto da reflexão. Assim estamos vivendo na Terra. Nós estamos numa experiência do qual a Mãe Terra, exausta, combalida, ela faz com que os seus filhos fiquem, metaforicamente, no quarto para pensar. Reúne a família num quarto, reúne a família em casa, e a família tem sido chamada a fazer reflexões acerca da sua movimentação. Enquanto isso vai se dando, curiosamente, a Terra vai se refazendo, a Mãe Terra vai se recompondo. E nada obstante, faça tão pouco tempo, é observável como nós estabelecemos uma relação adversária em relação à ecologia. Eu moro defronte de uma praça. Em razão do distanciamento social e do lockdown que se deu em seguida em Belém, as garças que frequentam uma samaúmira frondosa, que é uma árvore imensa, para mais de 300, 400 garças, elas começaram a descer para o chão, como se fosse pela manhã, pela tarde, durante o dia, em longo parte do tempo, como se fossem galinhas. Você observa as 10, 20 garças no chão. Ali, elas apenas desciam para o lago que permeia toda a praça, a fim de coletar os peixes. Agora não. Elas estão circulando, andando confortavelmente, porque as pessoas como que não as ameaçam. Elas diminuíram de intensidade o fluxo das pessoas e as pessoas que passam efetivamente não as molestam. É a natureza que vem ao encontro do homem. Em diversas cidades, isso tem se visto. A praia de Botafogo, há bem pouco tempo, questão de 15 dias atrás, já se apresentava como se fosse o mar do Caribe, tão transparente, tão bela a água cristalina,
que dava a impressão que era um fake, mas a pessoa faz o foco na água e depois apronta numa outra direção, mostrando o pão de açúcar, caracterizando perfeitamente de que era de verdade, era a praia de Botafogo. Essa situação em que a terra se refaz deve vir concomitantemente com a família da humanidade, que, comportando-se desajustadamente, foi colocada figurativamente no quarto do lar, ou seja, foi chamada a viver um distanciamento e isolamento social. Eu não gosto tanto de dizer um isolamento social, eu preferiria dizer um recolhimento afetivo, social, caracterizando a necessidade que a família tem de fazer uma movimentação interna com o objetivo reflexivo de fazer um aprendizado que lhe permita voltar a uma convivência mais ampla em sociedade, compondo a humanidade de uma forma mais equilibrada, mais adequada, não só em relação à Terra, que é apenas um dos pontos, mas em relação a si mesma, aos companheiros que trafegam conosco na via social, no trabalho, nos diversos grupos sociais. Efetivamente, é um grande chamado para que possamos aprender algo e, voltando à convivência social, darmos conta de termos aprendido algo e termos um comportamento diferenciado. É que antes da pandemia, bem Kardec assinala aquilo que está posto ali em O Livro dos Espíritos como resposta dos Espíritos. Se houver o relaxamento dos laços de família, ela expressa uma recrudescência do egoísmo. Quando a família se alinha, diz os espíritos Allan Kardec, os laços sociais ficam mais apertados. Temos visto, antes da pandemia, uma humanidade atrapalhada, desengonçada. Nós temos visto alguns valores que caracterizam muito bem a necessidade desse espaço de reflexão. O individualismo, como que se caracteriza em a sociedade, manifestando grandemente essa prevalência do ego. O consumismo, a consumolatria, não o consumo, a consumolatria, esse delírio do consumo, tem feito com que dilapidemos as nossas próprias energias e dilapidemos a energia da Terra, a tal ponto que Dalai Lama chega a afirmar: eu não entendo vocês ocidentais, vocês gastam as suas energias durante 50 anos para acumular recursos, dinheiro, e depois vocês gastam o dinheiro, os recursos, para recuperar a saúde que vocês perderam para ganhar recursos, para fazer patrimônio. Ele faz esse jogo de palavras, mas é acertado. A Terra, notadamente na caracterização da civilização ocidental com maior relevo, temos nos lançado a uma busca que é de se perguntar pelo que nós corremos tanto, atrás de que nós estamos. O consumo devorador, essa manifestação gafanhoto, selvagem, dessa relação social que às vezes se estabelece economicamente, um capitalismo gafanhoto, essa coisa que a gente vai devorando. Devoramos para quê? Para quem? Qual é o objetivo? Nós vivemos, portanto, além do individualismo, essa expressão desengonçada do consumo, que se caracteriza como um distúrbio que é coletivo, mas que traduz também o individual. Mas uma humanidade que, para além dessas características, estabelece relações intersociais conflituosas. Nunca vimos, nesses dias, tanto o preconceito ser acirrado, o fanatismo, com as ideias de grupo, tentando se impor às ideias dos outros grupos. Preconceito de gênero, preconceito de raça, preconceito religioso, preconceito no time de futebol. Nós temos visto o fanatismo presente até na ciência, quando nós percebemos o exclusivismo da verdade ser defendido guerreiramente, mas beligerantemente. Não é apenas o guerreiro de alguém que se dedica
a descobrir a verdade. É beligerante porque o outro parece que se opõe a mim, é meu inimigo, é meu opositor. E se demorar muito, como opositor e adversário, ele passa a ser configurado, sim, como inimigo e como inimigo a ser deletado. É o que acontece na manifestação dos homens-bombas, nas estruturas, por exemplo, das torcidas organizadas, que chegam a liquidar o torcedor da outra torcida organizada. Esses pontos ainda mais extremos do fanatismo têm levado a se fazer muitas vítimas, como, por exemplo, celebrar a morte de pessoas que vivem a posição do transgênero ou da homossexualidade, dependendo do lugar, do local. Então, há um aumento da manifestação desse exclusivismo perverso, que toma o nome de preconceito, que ganha coloridos de fanatismo, que comparece todos os campos e classes e grupos sociais. Está na política, que se manifesta com acirramento, está manifesto internacionalmente de países que muitas vezes se contrapõem, ameaçando lançar mão das ogivas nucleares. Então, é essa terra que vive o individualismo, que vive a consumolatria, que vive o preconceito, mas uma terra também que vive o desamparo. Há muito sofrimento, porque esse jeito de nós nos organizarmos, por não ser saudável, ele vai levando à exaustão, tal como eu estava citando como exemplo a pessoa que vai se desgastando, fazendo uma atividade que ultrapassa os seus limites. Esse jeito de funcionar, ele não é um jeito adequado. Então, ele nos desgasta. Então, ele vai levando uma exaustão de energia, de força. Então, surge a patologia do desamparo. As pessoas são carentes, elas sentem falta de alguma coisa, mesmo aquelas que estão na crista da onda, mesmo aquelas que estão usufruindo do sucesso material, elas estão experimentando um vazio interno, a ausência de sentido para tudo que conquistaram, mas não chegaram lá. Ganharam como o quê, mas não têm a palma da vitória. Chegaram lá, mas não se completaram, não se planificaram. Isso é um outro ingrediente que faz parte dessa conjuntura. Ao lado do desamparo, tem um esfriamento das relações emocionais, que tenta ser substituída pelo sexo, que, exercido exageradamente, tenta completar o afeto que faz falta nas relações. Então, as pessoas transam muito e amam pouco, mas elas têm necessidade de amor, mas colocam o sexo como um processo de substituto dessa expectativa amorosa. Em vão. Então, o sexo fica exagerado, ganha coloridos de excentricidade, apresenta-se metamorfoseado em patologias graves no âmbito da psiquiatria, e esse homem, essa mulher, continuam carentes, afetivamente vulneráveis. Então, há também na sociedade a solidão num mundo extremamente próximo, povoado, sobretudo nas megalópolis, nas grandes cidades, onde as pessoas se acotovelam uma em relação às outras, experimenta-se solidão. Solidão. Aonde tem mais gente, tem mais solidão. Haja vista o CVV, que nas cidades mais populosas, nas capitais mais populosas, ela é mais demandada. Não é só porque tem mais gente, é porque tem mais carência, mais solidão, mais abandono, mais rejeição, mais isolacionismo. Esse mundo que tem o individualismo, que tem o consumismo, que experimenta o desamparo, que apresenta carência afetiva, onde as pessoas passam umas pelas outras, mas não são com as outras. Eu fico com alguém, mas eu não sou com alguém. Esse mundo que substitui o afeto por sexo, ou que substitui o afeto por droga, aonde pleiteia a liberação das drogas como uma tentativa como que de resolução social. Este mundo que vive o preconceito, que vive o fanatismo de religião, de ciência, de política, de futebol, esse mundo, ele está doente, ele está em exaustão.
e ele dilapida a terra. Os ecossistemas estão afetados, o efeito estufa, as florestas, os rios, porque há uma ganância na exploração da terra sem o critério do desenvolvimento sustentável justo. Então, a humanidade entrou em colapso. Essa mãe terra, afetada nos seus dispositivos mais íntimos, nos diversos cantos do planeta, reagiu, por assim dizer, e devolveu aos seus filhos aquilo que precisamos fazer enquanto pessoas reunidas em família. Deu-nos a possibilidade de um recolhimento social, porque esse panorama da Terra, ele não vem do nada, ele vem do indivíduo e vem das famílias que são compostas pelos indivíduos. A família, como diz o espírito Neo Lúcio, através de Chico Xavier, é a legítima exportadora de caracteres comuns para a vida comunitária. Então, o que temos na humanidade, em boa medida, é o que se tem exportado da família. Então, esse viés que está posto humanitariamente falando e desumanamente falando, ele reflete, portanto, uma atitude que caracteriza bem na contramão da espiritualidade. Ele reflete, nada obstante as pessoas tenham religiões, ele reflete um materialismo. Ele reflete um modelo de funcionamento materialista, como se fôssemos apenas corpo, como se tivéssemos que vencer sobre os outros, como se tivesse que consumir porque vai acabar, como se eu tivesse que viver porque eu vou morrer. Essa pressa, essa agitação, essa movimentação, esse frenesi, ele levou-nos à exaustão, porque ele faz parte de um padrão não espiritualista. É um modelo mecanicista, materialista, que tem guiado a humanidade, ideologicamente que tem guiado a humanidade. E ao lado dele, essa ausência de espiritualidade, que se contrapõe enquanto modelo, e o materialismo campeou. E nós entramos, então, em blackout. Vivemos um blackout. E vivemos um blackout, curiosamente, de uma insignificante figura, chamada vírus, que sozinho não pode se multiplicar, que não é visível nem a olho nu nem ao microscópio comum, somente detectável pela microscopia eletrônica, e que somente pode se desenvolver apoiado parasitariamente em uma outra célula. Essa insignificante e invisível figura parou a Terra, colapsou a humanidade. E nós, então, enquanto família, reclusos, temos chamados a uma experiência que não estávamos aqui a avaliar que seria necessária. E, às vezes, nós nem nos damos conta de que estamos tendo uma oportunidade de crescimento. Estamos avaliando que estamos isolados, estamos reclamando porque estamos isolados, estamos demandando os governos para que se libere coerente ou incoerentemente. A gente quer se ver livre, porque o cerceamento da liberdade, efetivamente, ele não é saudável. Uma coisa é eu ficar sozinho porque eu escolho, outra coisa é alguém impor. Há uma imposição, lockdown é uma imposição governamental, de fora para dentro. Mas por que de fora para dentro a humanidade teve que se recolher? Se recolheu porque a Mãe Terra disse, vão para o quarto refletir, meus filhos, vocês estão se comportando muito mal. Precisamos olhar isso desse jeito. E precisamos olhar agora para aprender em família qual é a nossa contribuição que a gente pode dar para a transformação planetária, para a nova era, compondo a humanidade que nós compomos. Ao invés de nos sentirmos obrigados a ficar em casa, talvez pudéssemos dar um outro significado, porque aqueles que estão na UTI, aqueles que estão num processo de internamento, vai para a UTI ou não, e para a UTI, para os ventiladores mecânicos, eles adorariam estar em casa. Eles desejariam muito estar com seus amores. E ali, quando estão na UTI, uma placa que sinaliza de que nós estamos esperando você sair daí, é motivo para que ele ganhe saúde. Tal é a sede de tentar voltar para o lar. Eles estão aprisionados. Eles estão em regime de isolamento. Nós não estamos em regime de prisão. Nós estamos com os nossos amores em casa. O lar
Não estamos numa UTI ameaçados pelo ventilador e pela desencarnação. Então, precisaríamos logo começar a ressignificar esse movimento e podermos olhar o que é que a vida quer de mim quando me coloca dentro de casa fechado, governamentalmente falando. As autoridades sanitárias e epidemiológicas decidem e impõem, mediante multa ou medidas mais enérgicas, de que ficamos em casa. O que é que a vida está pretendendo de mim nesse movimento de recolhimento social, de proteção de mim e dos outros social? Então, é nesse viés que talvez precisamos avaliar a resposta dos espíritos Allan Kardec. A família veio no movimento de esgarçamento, no modelo de então, no modelo de funcionamento de normalidade, tão desejada por alguns. Quando é que a gente volta para a normalidade? Aquilo não era normalidade. Aquilo, na linguagem de Jean-Yves Leloup, de Pierre Rivail, chama-se normose. Normose é a patologia da normalidade, porque tem o psicótico, tem o neurótico e tem o pseudo-normal, que é o normótico. E tem aquele que vive natural, que vive o bem, que está equilibrado. Não é esse que compunha a humanidade nesses dias. Nós estávamos vivendo um processo de adoecimento, onde a normose tomou conta da humanidade, onde muitas neuroses se ampliaram, onde muitos psicóticos, os transtornos mentais, ganharam cifras nunca vistas. O suicídio ganhou estatística avolumada. Crianças e jovens, tal como Kardec alinhavou lá, antevendo esse momento, estabeleceram movimentos de auto-extermínio, estão se cortando, estão no processo de automutilação, estão com ideações suicidas. Portanto, esse modelo de sociedade que estava anormal, ou normótico, pseudo-normal, pseudo-natural. Então, nós, enquanto família, precisamos, recolhidos, fazermos pausa. Porque a humanidade, como vinha, não tinha pausa, só tinha atividade e desmaio para dormir. E cansaço e, às vezes, doença, que nos obrigava a pensar um pouco, ou exaustão individual. Agora, a exaustão humanitária, global, fez-nos avaliar de que nós não fazemos pausa. Nós vivemos galopantemente vivendo a vida, sem experimentar reflexão, sem nos permitir, enquanto o corpo repousa, a alma possa ficar livre para fazer análises. Como um compartilhamento de vida pessoal. Certa feita, quando o Jardim das Oliveiras, que é a instituição que estou vinculado na condição de um trabalhador voluntário, ela estava se formando na época, e eu me senti muito onerado por ser uma das pessoas que tinha mais habitualidade no movimento espírita, tinha maior experiência, e me sentia muito solitário nessa construção. E certa feita eu perguntei a um benfeitor, numa oportunidade que se fez em reunião mediúnica de uma comunicação dele. Eu perguntei se ele tinha alguma sugestão para me dar. E ele então disse: meu filho, tem 2 comportamentos muito habituais no mundo. Tem aqueles que vão para o bar, se escoram no copo, embotam a mente e retardam o seu despertamento espiritual. E tem um outro comportamento, são daqueles que fazem e vão à exaustão só fazendo sem refletir. Você não tem nos dado oportunidade de lhe inspirar. Não temos conseguido nos aproximar para um processo intuitivo mais qualitativo, porque você não para. Tire a tempos regulares dias para o repouso do corpo e para permitir que a alma possa se deslocar livre para fazer conexões com aqueles que cuidam de você e da sua instituição. Eu fiquei muito envergonhado, porque era tudo verdade o que o espírito estava dizendo, muito embora um médium não tivesse ciência do meu estilo de vida. É assim. Até para fazer o bem, às vezes, nós entramos em exaustão, porque nós estamos, quanto espíritas, agora falando a nós espíritas especificamente, como nós temos muita responsabilidade e consciência de tudo que fizemos, a gente quer fazer 3 encarnações numa só.
E aí a gente acaba que vai se atropelando, efetivamente isso se dá. Movidos, às vezes, pela culpa, não só pelo amor, mas também pelo amor, mas com muita culpa, a gente não modula a nossa atividade de forma que ela seja legal, plausível, adequada. Disse-me esse mesmo espírito num dado momento. Correram tanto que quase pararam. Porque se eu corro, eu deixo de andar. Então, nós estávamos numa velocidade na instituição, implementando atividades que não tínhamos condições de fazer, com tal força que depois a gente não tinha pé para poder dar conta das demandas que nós criamos. É essa velocidade que está além da nossa capacidade de ser capaz de chegar até o fim. Quando eu estava no exercício desportivo, disputando uma prova em nível estudantil de 400 metros no atletismo, foi-se dado o tiro, eu era um dos participantes. Quando o cidadão deu o tiro, saiu um rapaz numa velocidade como ele se fosse vencer os 100 metros rasos, porque a velocidade dos 100 metros rasos é curta, então é velocidade. 400 metros, ninguém faz 400 metros no pique, do início ao fim. Você tem que garantir uma força, mediante essa força dosada, que dê conta de você chegar até o fim, alcançando no máximo de tempo possível, no mínimo de tempo possível, os 400 metros. Quando eu vi esse colega, que tinha o apelido Carioca, porque ele era do Rio de Janeiro, ele sair na frente, eu digo, pronto, ganhou a prova, porque esse cara está muito bem preparado. Ele não conseguiu completar 100 metros, ele parou. Ele não tinha a dimensão de que ele ia correr 400 metros. Era prova estudantil. Nós não éramos profissionais, não éramos treinadores, treinados, não, nós estávamos os estudantes competindo uns com os outros nas escolas. Ele correu tanto que ele parou e não parou na pista. Ele parou na pista e foi para a grama, botando os bofes para fora. Assim, nós nos movimentamos até para fazer o bem. Corremos tanto que nos atropelamos. A humanidade faz esse movimento de pressa, esse movimento egóico, cuja velocidade está em detrimento da qualidade, cujo muito não considera se o que eu estou fazendo é plausível, é essencial, está adequado. Então, há que se fazer, do ponto de vista familiar, essa análise, porque a família vinha se esgarçando. Não temos tempo para nada, os encontros são poucos. Os filhos menores mal veem os pais, às vezes veem o pai quando chegam. Falo das grandes cidades, sobretudo. Veem à noite ou pela manhã, às vezes não veem vários dias. A tal ponto que alguns supõem que os pais se separaram. Falam na escola que o pai não mora em casa. Não, o pai está morando em casa, é porque não vê o pai ou não vê a mãe. Então, essa família, demandada por esse estilo de vida que nos engole, que faz com que a criança tenha uma agenda que gera gastrite de 7 anos, 8 anos, uma criança com gastrite, por ter uma agenda superlotada, esse mundo não está normal. Ele está normótico. Essa família que se adaptou ao mundo anormal só pode estar normal também, ou normótica. Porque se o mundo está ruim e eu me adapto ao mundo ruim, eu vou ruim também. Então, a reflexão que precisamos fazer nesses dias é que espécie de vida familiar nós queremos ter dentro do mundo como ele vai se apresentar a partir de agora. Porque se voltar para o normal, anormal, o normótico, vai ser muito ruim. Mas se voltar para melhor, vai ser um ganho para todos, e eu tenho essa expectativa. Mas voltando para uma atitude melhor, para um comportamento melhor ou não, sejamos nós, a família, que vamos escolher viver melhormente, sair do apressamento, estabelecer o menor agendamento a fim de que possamos dar conta das coisas que são mais essenciais. Diminuir o grupo de Zap nos adultos e nos adolescentes, que dê tempo de se fazer interações, porque se você tem 10 grupos, cada grupo tem 100 pessoas, 50 pessoas, se você for dedicar 1 minuto para cada pessoa, você não tem mais tempo naquele dia. Então, essa quantidade de gente que a gente tenta se conectar
e sustentar é impossível. Então, nós temos que ter critérios. Até porque as pessoas vazias, desamparadas, carentes, elas buscam também pelas redes sociais. Então, o jovem está cada vez menos presencial e mais virtual e menos virtuoso, porque ele não desenvolve competências. As crianças estão ali, no dedinho no celular, catatônicas, elas só sabem fazer isso, é o único movimento que elas fazem. Na escola, desde cedo, levando o celular, os intervalos que são cada vez mais curtos, o que era muito saudável, lembrando a inspiração com que as escolas evocavam a Grécia tinha o estudo, a reflexão, o banquete, o famoso banquete, e tinha atividade de esporte, tinha atividade física. Os gregos incluíam isso com muita importância. Mas nós temos uma escola conteudista, conteúdo. Não dá conta, encurta o horário do entretenimento, do recreio, da interação. E quando tem o horário do recreio, as crianças ficam no celular, que ficam em casa, ou porque às vezes não ficam tanto em casa, porque os pais mais lúcidos fazem uma dosagem disso, ela fica na escola. Crianças catatônicas, jovens hábeis na navegação das redes sociais, mas inábeis para estabelecer um contato afetivo, vivendo carência, vivendo as incompetências emocionais do presencial, porque não são substituíveis pela atividade de natureza virtual. Essa família, veja que eu estou traçando uma família que é um arremedo do mundo. Essa família também é a família espírita, que às vezes, na tentativa de se adaptar ao corre-corre do mundo, ela vai implementando esses mesmos elementos e a família vai ficando desse jeito, como se fosse uma família materialista. E aí, quando a gente vê, a gente está preocupado, não é com a vocação do filho, se a profissão que ele tem mercado suficiente para ele ter dinheiro, e a gente não dá-se conta de que a gente precisa atender o filho na necessidade espiritual dele. Aquele espírito não pode ter dinheiro, ele já teve muito, se perdeu, e por isso ele vem num lugar com uma vocação bem específica, que o mercado de trabalho talvez não vai lhe dar, assegurar rendimentos extraordinários, justo para que ele aproveite a encarnação. E a gente está preocupado com o mercado de trabalho em relação ao filho, porque aquela profissão não é tão rentável. Você vai ser professor, você tem de social. E aí, qual é o problema? Se essa é a missão daquele espírito que reencarnou, se trabalhar no magistério, trabalhar junto àqueles que são os mais carentes, na posição de um assistente social, dignamente, honrando a sua profissão. Mas não é a profissão que está em alta, não é a que tem mercado de trabalho, ou a que melhor remunera. Então, quando a gente vê, a gente está dentro da família, vivendo um materialismo, esquecido que somos espíritos. Não somos seres corpóreos, pura e simplesmente. Nós somos espíritos habitando um corpo, precisamos atender o corpo. Mas a nossa necessidade maior é de natureza intelecto-moral. É espiritual, porque o corpo vai ficar... Imagine a casa, os títulos, o patrimônio, a conta bancária, as joias, tudo vai ficar. E pode ficar hoje. Não pode ficar amanhã, não. Então, o usufruto das coisas ele é tão rápido, tão temporário. E aquilo que é do espírito é perene. É para esta e para todas as vidas. Mas será que a gente pensa assim quando está lidando com o filho? Então, essa reflexão nós precisamos que fazer, porque este mundo que está e que experimentou o exaurimento, a exaustão, e que nos convidou também a refletir em casa como se fôssemos células de um grande organismo, nós precisamos aproveitar esse tempo, olhar desse jeito e reavaliar, porque a família de que estamos tendo contato agora, ela é a nossa família, é a nossa principal sociedade, é o lugar onde nós precisamos ser mais fecundos. E se você está tendo dificuldade com o filho porque ele está rebarbado demais, é porque você estava muito longe dele. Se você está redescobrindo o filho, está encantado com o filho, é porque você estava longe dele, o filho pequenininho. Se você está tendo conflito conjugal,
e os índices demonstram 15% do aumento da violência doméstica dos homens em relação às mulheres, é porque nós não estávamos tratando do nosso acasalamento, nós estávamos cuidando do casamento. E emparedados no mesmo espaço, numa convivência mais estreita, aflora-se os meus limites e lidar com os limites do outro. E surge a agressividade, surge a violência verbal, surge a demonstração de que o casamento já não estava bem. E não está bem agora por causa da pandemia. Agora a pandemia escrachou, demonstrou, porque num quadro de crise, ela nos traz à tona o que somos ou como estamos. Ela revela-nos a bondade e a maldade. Ela revela-nos a ternura ou a grosseria. Ela revela-nos. Então, a família está sendo chamada a se revelar numa crise de convivência diuturna. Dependendo do meu olhar, se eu olho para a família como uma possibilidade de, entre aspas, estar no quarto para pensar, ou seja, tendo esse tempo para refletir, talvez eu retome a minha caminhada. Ainda que haja o desfavorecimento do emprego, a diminuição do salário, a preocupação com o desemprego, ou o desemprego vigente, mas não adianta eu ter tudo isso e não ter a família. Por fim, eu quero dizer que essa família, agora mais próximo na relação de convivência, ela nos retrata enquanto membro da família. Então você, que é homem, mulher, jovem, ou que está criança do corpo ainda, você está sendo chamado a se olhar em família. Porque a família é uma verdadeira sala de espelhos que nos reflete a nossa movimentação interior. Avalie como é que você está em família, olhando para você, não para o outro. Porque os conflitos que agora pouco mencionamos, estão se dando dentro dos lares, eles se dão porque eu acho que o outro está rebarbado, que o outro não me atende, que o outro não tem ternura, que o outro não me compreende, que o outro... E eu? Eu sou vítima nessa história toda? Eu estou em regime de exceção ali, eu sou um espírito que caía assim de graça, e ali todos estão querendo o meu mal, conspirando para que eu fique ruim, ou eu sou farinha do mesmo saco, como se diz aqui em Belém do Pará. Eu faço parte desse processo. Tem uma parte que é do outro, tem uma parte que é minha. A parte do outro ele tem que dar conta, a minha sou eu. Ou eu só vou dar conta da minha depois que o outro der conta da dele. Será que é essa a minha expectativa? Será que eu estou esperando que o outro primeiro resolva a sua parte para depois eu resolver a minha? Aquela coisa do cana de braço, né? Medindo forças. Enquanto que o outro não cede, eu não cedo. Aí fico... É esse estilo do mundo que a gente está vivendo, igualzinho ao mundo, onde a gente está sempre competindo quem é mais, quem tem que ceder primeiro. Quem é que tem mais conhecimento dentro do lar? Quem é que tem mais acesso a esse manancial que o Espiritismo se nos oferece? Então, o grande drama da humanidade nesses dias é uma luta do ego, que faz com que a família esteja vivendo, nos últimos tempos, esgarçada, porque ela está muito em cima do ego, que o mundo fomenta, e uma dimensão crística, que a família está sendo chamada a visitar. O Cristo que me habita, o Cristo que habita o outro, espírito que somos, na linguagem kardeciana, centelhas, clarões que somos. É nesse viés, é nesse novo olhar que está saindo dessa dimensão meramente humana, sem excluí-la, para mergulhar na dimensão mais transhumana e percebermos como seres espirituais, que estamos humanos. Não somos seres humanos fazendo uma viagem religiosa, espiritual. Nós somos espíritos fazendo uma viagem humana. Olhar desse nível é olhar as causas e os efeitos. As causas repousam no ser espiritual, os efeitos é a matéria. E olhar para as causas é ir além do ego, porque o ego está numa dimensão bem próxima daquilo que foi a formação do nosso corpo, quando o ego se formou no processo educativo, nos primeiros tempos de vida, depois da nossa concepção. Mas nós não somos só ego, nós somos self, nós somos Cristo interno, na linguagem de Pastorino, através da psicografia de Divaldo Franco.
Nós somos deuses na linguagem de Jesus, nós somos centelha clarão na linguagem kardeciana. Então, é desse lugar que nós precisamos começar a fazer uma imersão para fazermos uma emersão. Imergir para emergir. Imergir para tratar bem o corpo. Imergir para me compor melhor como pessoa, espírito encarnado. Imergir para emergir de forma diferente com os outros. Imergirmos como família numa espiritualidade, na perspectiva espírita, por exemplo, de profundidade, com tudo que o espiritismo nos oferece, para que o mundo se beneficie. Para poder entender e olhar para o nosso filho e avaliar qual é o mundo que o meu filho precisa. É uma pergunta empobrecida, mas olhar para o meu filho e dizer, olha o filho que eu vou premiar o mundo, que vai transformar o mundo, que vai participar dessa transformação do mundo. É esse o olhar que o Espiritismo nos propõe nesses dias, para que possamos reconsiderar de que a recrudescência do ego gera egoísmo, egolatria, egocentrismo, egotismo, egoesclerose. A sociedade, a humanidade vive a egoesclerose, a doença do ego. E se nós queremos permanecer assim, tudo bem. Vamos nos sentir confinados, aborrecidos, porque temos pouco dinheiro, porque podemos sofrer o desemprego, que o governo está mandando, porque a economia vai nos engolir, ou porque o coronavírus vai nos matar. Não mata. O coronavírus não mata ninguém, ele nos desencarna. E muitos que estão desencarnando estão planejados para desencarnar. E estão muito melhor do que aqueles que ficaram. Então, o olhar espiritista é diferente, sem nenhum masoquismo, sem desejar a morte de ninguém. Porque quem não tem que desencarnar também não desencarna. É um outro extremo. Tem os que estão planejados, que vão desencarnar de coronavírus ou de qualquer outra coisa, e os que não vão desencarnar porque tem ainda um período para ficar na Terra dentro do planejamento. E esses que têm um período para ficar na Terra dentro do planejamento, pode até pegar coronavírus, como aconteceu com a minha mãe, que tem 94 anos, fraquinha, débil, que tem parkinsoniano cronicamente, é um graveto, é um osso vestido de pele quase, com um comprometimento musculado, um Parkinson demorado, um comprometimento muscular, então é um frangalho, tanto frangalho que caiu e fez fratura, caiu da cama e fez fratura de colo de fêmur. Foi para o hospital, fez cirurgia, ficou 2 dias, meio 2 dias na UTI, depois saiu, depois ficou mais 2 dias no hospital, depois foi para casa. E quando foi para casa, trouxe um coronavírus. 2 dias de febrícula, só com homeopatia, está aí. É capaz que eu desencarne de coronavírus, porque ainda não peguei, e ela está aí. Não estava no planejamento dela. 94 anos. Que já está mais para lá do que para cá, do ponto de vista da vitalidade, fechando um ciclo. Mas a misericórdia divina disse, não está na hora, vai ficar. E ficou. E ficou. Não precisou ir para a UTI, não precisou ser entubada por conta do coronavírus, nada disso. Então, eu quero proporcionar de que nós precisamos viver espiritismo. Ou a gente é espírita só de ser espírita, ou é espírita apenas para dizer que a gente é trabalhador espírita, mas é trabalhador que não se trabalha, é um trabalhador que atua só fora, fazendo até o bem, mas não trabalha-se dentro, e vai lá o Hospital Eurípides Barçanufo, o Sanatório Eurípides Barçanufo, que ele criou no mundo espiritual quando desencarnar, de corona ou sem corona. Qual é a nossa? Uma linguagem bem jovem. Qual é a tua? Qual é a minha? Então, eu penso que nós precisamos reolhar a fala kardeciana. A família é lei divina. Estamos num tempo para nos acolher, com os conflitos que vão emergir, com as crianças que adoram estar com os pais, mas depois elas entram em exaustão porque os pais não têm paciência com ela. Acolher que às vezes a gente não tem paciência mesmo, que a gente nunca pensou que nós não conseguiremos conviver com os nossos filhos pequenos durante tanto tempo, ou com os adolescentes, mas olhar para isso com o olhar de quem quer fazer o melhor, um novo movimento, fazer correção de rumo, e quer aprumar princípios e valores que a gente prega, mas não vive, para que a nossa família saia mais redimida desse tempo, dessa quarentena que pode durar 3 meses, não 40 dias, como preconizava as quarentenas de antigamente.
Esse período de 3 meses que nos devolva, portanto, uma possibilidade de usufruir a vida, viver a vida diferente das maluquices que o mundo tem vivido, com todo respeito aos outros, mas sermos menos egoístas, menos ególatras, mais solidários, mais fraternos, mais amorosos, ampararmos e amparar aqueles que estão no desamparo, sermos mais com as pessoas e não passarmos pelas pessoas descartavelmente, vivermos o afeto e não só uma relação corpórea de sexualidade, obtendo um orgasmo neurosensorial sem a correspondência do êxtase, da fraternidade e do encontro afetivo de 2 pessoas que se amam. Enfim, viver o indivíduo, mas necessariamente não ficar algemado ao individualismo e poder exercer a caridade, essa caridade que não é esmola, essa caridade que não tem tempo, essa caridade que não é semanal, essa caridade que é dinâmica, que se movimenta, que é moral, que é espiritual, que é material. Essa caridade nesse período tão difícil, onde o país vai viver um encolhimento econômico, vai surgir muitas dores, essa caridade para atender as pessoas que vão estar vitimadas por uma onda que ninguém fala, que é a onda dos distúrbios emocionais e psiquiátricos. Muitas pessoas que a gente acompanha já, decorrentes dos quadros de isolamento social, e estão, na linguagem popular, pirando. Algumas já eram doentes e outras não eram, estão ficando. E quanto o Espiritismo pode fazer? A gente, como trabalhador espírita, mas não só dando a mensagem, sendo uma parte da mensagem. Então, esses são dias gloriosos, que estão dentro da transformação planetária, e nós, enquanto família, poderemos dar uma resposta para a sociedade diferenciada, se nós, enquanto indivíduo, pudermos refletir sobre qual é a minha parte na transformação da família. O quanto o meu ego tem que baixar a cerviz diante do Cristo interno que tem que se aprumar e se pronunciar. O quanto o ego, que poderia ser João Batista, deve se agachar, porque não é digno sequer de desatar as correias das alpercatas do Cristo interno que se nos habita. Ou seja, dá o valor para a dimensão humana que ela tem, e o valor para a dimensão essencial que ela tem. E não nos identificarmos demasiadamente na periferia, achando que nós seremos eternos no corpo, na beleza, no dinheiro, no sucesso, na respeitabilidade social, no prestígio, porque tudo isso não vale nada. Já visto André Luiz, desencarnou, não conseguia nem ser enfermeiro, era médico, nem ser enfermeiro. Até para ajudar, ele como que tinha interdição. E o primeiro movimento público que ele se reveste de beleza é quando ele vai juntar vômito na posição de um serventuário ali nas câmaras de retificação. É o primeiro movimento de dignidade, onde ele se sente, era recobrando-se na atividade de serviço. Ele estava servindo. Os títulos, meus amigos, as condições sociais, econômicas, elas não nos definem. Às vezes elas nos atrapalham. Nesse mundo de hoje, elas nos atrapalham. Então, o convite é que para que possamos viver o Espiritismo ousadamente nessa performance, que não vai ter visibilidade social, que não vai ter aplausos públicos, que vai ter críticas e censuras, porque as pessoas se sentem incomodadas, às vezes, com a nossa ousadia de viver o bem, princípios e valores diferenciados, elas se incomodam. Como não conseguem, elas tentam nos puxar de volta. E começam a nos chamar de careta, que a gente está querendo ser anjo. Não, não estamos querendo ser só gente, mas gente que vale a pena. Uma qualidade de vida que seja para além da perspectiva do humanismo, que é uma obrigação como ser humano. Alguém que seja capaz de ver a transcendência, a dimensão espiritual, a eloquência do afeto que está para além do circuito da família. Enfim, alguém que possa ser um cristão nos dias que passam, que está fazendo muita falta. Muito obrigado por terem me ouvido. Agora vamos para o debate. Para a chuva de pétalas, ou de prata, não é para o pinga-fogo. É a chuva de pétalas, porque foi maravilhosa, muito obrigada.
Sempre, sempre é bom ouvir as tuas palavras, principalmente mexendo com aquilo que há de melhor em nós, que é a nossa relação familiar, os nossos afetos, os nossos queridos. Nós sim vamos abrir para as perguntas que os nossos companheiros possam fazer e dizer da nossa gratidão de te ter conosco. Obrigado. Em nome do Centro Espírita Allan Kardec, da AME Serra Gaúcha, que estamos vibrando com a tua presença. Obrigado. Obrigado. Querido, obrigado, maravilhosa. Eu só queria fazer uma colocação, porque é uma preocupação nessa temática família. Eu, como pediatra, também tenho a pretensão de fazer algumas palestras sobre isso, e a preocupação realmente que tu colocaste nessas reflexões que a gente faz nesse período de pandemia e de reclusão, era que até então nós terceirizávamos para nossas crianças. E a minha grande preocupação, há tempos eu faço, é com relação à melhor idade, ou à idade que está sendo mais acometida, inclusive com a pandemia agora. Eu não sei como é que está no Pará, mas me preocupa aqui em Bento, por exemplo, a quantidade de asilos que foram criados, não para acolher aqueles que necessitam, que não têm família, enfim, que é uma obrigação social. Mas eu vejo, assim, as crianças sendo terceirizadas e o idoso sendo distanciado. Então, não só aquele que está no asilo, por isso essa reflexão é muito profunda, inclusive eu tenho uma palestra grande sobre isso, que me preocupa, porque os idosos estão distanciados, no sentido de asilo e no sentido do lar. Os próprios filhos, aquilo que tu bem colocaste, por falta de tempo, por exacerbação de atividades, enfim, os pais quase não são vistos, e quando eu não posso vê-los com mais frequência, eu os coloco num asilo, mesmo aqueles que estão ainda com condições de saúde plena. Então, essa também é uma preocupação que eu acho que tem que ser uma reflexão muito profunda, que já Jesus nos diz, honra teu pai, honra teus pais. Né? Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso. Os idosos, numa sociedade que valoriza a força de trabalho, eles perdem consideração. Os idosos, antes de Gutenberg, eles detinham o valor da sabedoria, como acontece entre os indígenas, aonde não há nada escrito e aonde a valoração está na sabedoria oral. Então, os idosos, com o advento da escrita, do livro, com a normalização, portanto, da comunicação escrita, eles saíram dessa posição de que era a pessoa que detinha a maior campo de informação, de experiência e de sabedoria. Então, eles passaram a ser desconsiderados. Depois da Revolução Industrial, com a força de trabalho, precisando produzir, e como os idosos perdem força de trabalho, perdem força muscular, perdem lucidez, vão perdendo algumas características próprias do envelhecimento, eles foram colocados numa posição descartável, ou seja, eles não produzem, entre aspas, e aí eles são desconsiderados. Essa cultura centrada numa visão material e econômica, dependendo do país onde o idoso vive, fez com que as famílias pudessem fazê-lo desconsiderado, tirando, portanto, desse lugar que era um lugar sagrado. Porque a terceira e quarta idade deveria ser a idade efetivamente da sabedoria, como bem propõe Leon Denis. Mas o estilo de vida que vivemos estabelece que a família rejeite o idoso e o idoso não só ganhe idade, ele por dentro envelheça, ou seja, ele fique abusivo, às vezes resmungão, às vezes revoltado. Então, ele perde a jovialidade. O estilo de vida que vivemos, nós caminhamos para sermos idosos que nem nós mesmos vamos nos aturar. Por quê? Porque a gente perde a característica que é a do espírito imortal, ser jovial, independente de idade. Porque quando temos um idoso que ganha sabedoria e, a despeito da idade física avançar, ele mantém a jovialidade, todo mundo quer estar perto, todo mundo se aproxima, todo mundo ama, porque ele é o idoso que ele detém
uma movimentação que ele sabe como ele se posiciona, ele detém mais experiência, ele não fica cobrando de todo mundo, fica dando sermão em todo mundo, mas a fala dele sempre é escutada porque ela é sábia, ela é lúcida. Então, tem essas duas coisas que se juntam. Uma, de que nós não aprendemos a viver e, portanto, não aprendemos nem a ser jovem, a gente quer gozar, a vida se estraga. Adulto, a gente vive só numa perspectiva de patrimônio. Aí, quando a gente envelhece efetivamente por dentro. E uma outra, que é de uma sociedade, onde você, quando economicamente você se aposenta e os seus proventos diminuem, você fica relegado a segundo plano, você perde importância. Ainda bem pouco, uma pessoa me dizia, não, eu entrei para a aposentadoria, perdi o cargo e estou entrando para a aposentadoria. Rei posto, rei morto. Ele fazia menção de que ele, na pandemia, poderia ter ajudado muita gente, as pessoas o demandaram, mas ele, em Belém do Pará, porque não ocupa mais o lugar que ele ocupava, ele não podia ajudar ninguém. Ele disse, eu não tenho a quem recorrer, porque eu já não tenho o cargo. E ele disse, então eu estou entrando para a aposentadoria. É assim. Quando nós não conseguimos investir dentro da gente, a gente fica apoiado em alguma coisa, em algum cargo, ou num determinado lugar que nos dê prestígio de poder, a gente está atuante, mas aposentou, parece estar condenado à morte. Verdade. É um processo interior que às vezes as pessoas se concedem, o movimento espírita, no entanto, as pessoas não se aposentam, trabalham mais. Eu tenho visto isso com muitos companheiros, né? Porque pegam aquela energia que jogavam no trabalho profissional e atuam agora no social, no espiritual, e multiplicam os seus trabalhos, que às vezes, puxa, eu estou trabalhando mais do que antes de me aposentar, profissionalmente falando. Mas existe esses dois componentes que se associam e fazem com que o idoso seja um velho, caracterizado como alguém que seja como se fosse imprestável, e aonde ele fica no lugar mais escuro da casa, aonde não se lhe pergunta o que ele quer comer, o que ele não quer, aonde, portanto, ele começa a ser tratado pelos filhos e, por extensão, pelos netos, em regime de exclusividade para menos. Então, é um processo de autodepreciação e de heterodepreciação. Eu penso que nós vamos poder rever isso, porque com a longevidade, as famílias não esperavam de que pudéssemos demorar tanto tempo no corpo. Então, elas não se estruturaram do ponto de vista da edificação para ter uma casa que pudesse acolher também o idoso. Você vai em São Paulo, por exemplo, que é uma cidade que cresceu demasiadamente para fora e para cima, cidade dos prédios, veja como são as edificações. Elas são para uma família de 2, 3 filhos, no máximo 2 filhos. O casal e 2 filhos. Não tem espaço físico. Então, não houve uma programação do ponto de vista da engenharia e da arquitetura, considerando a longevidade do corpo. Então, o lugar no país que tem mais casas de longa permanência chama-se São Paulo. Não é só pelo tamanho de São Paulo, por ser a cidade mais habitada, a capital mais habitada, mas é também pelo modelo de vida que se estruturou e que nós não nos preparamos. Quando eu estava na Suíça, eu tive a oportunidade de presenciar essa situação, e a companheira brasileira me disse assim, Alberto, aqui todo mundo pensa que vai ficar velho. No Brasil a gente não pensa. Eu digo, de fato, parece que tudo, né? Então ela diz assim, aqui desde cedo nós investimos, porque a longevidade é grande e nós vamos precisar. Aí ela começou a fazer a sinalização que o idoso precisa, dos ingredientes que fazem parte da vida de um idoso, que vai ficando cada vez mais limitado. E ela diz, todo mundo aqui tem esse olhar para a terceira idade, para a sua terceira idade, não é do outro só, a sua terceira idade. No Brasil nós não temos, e de fato nós não temos. Ninguém se prepara para a terceira idade. E a família não se prepara para ter um avô dentro de casa, porque fica complicado, desde o ponto de vista da edificação ao aspecto cultural. Mas não é só o aspecto físico, é o aspecto relacional que você relacionou, é o trato. Não é só, porque às vezes, eu quero dizer isso claramente, para ninguém se sentir desconfortável injustamente, às vezes o idoso está melhor numa casa de longa permanência do que em casa. Ele escolhe, porque ele está em casa e fica só. Todo mundo vai embora. Ele passa a maior parte do tempo só.
As casas de longa permanência, elas suscitam as companhias, elas suscitam o atendimento fisioterapêutico, médico, um acompanhamento seguido. Eles têm lazer, eles têm atividades de entretenimento, eles têm uma vida muito, muito dinâmica. Tanto é, olhando para a casa de longa permanência em São Paulo, eles passam a semana na casa de longa permanência e no final de semana vão com a família. Um modelo que se ajustou muito interessante. Ele se disse assim, não é a família que não quer, não é ele que não quer, porque ele passa a semana só. Ele prefere ficar com os amigos que ele construiu na casa de longa permanência. Agora, efetivamente, as casas de longa permanência envolvem recursos econômicos e uma fração da população consegue ter uma casa de permanência com boa possibilidade, outras nem tanto. E a maior parte das pessoas não tem a menor condição de poder colocar o idoso em algum lugar. Eles ficam em casa, sós, cuidando dos filhos, de uma mãe que tem vários filhos, é o caso do Jardim das Oliveiras, onde eu atuo. Os idosos continuam atuando, substituindo os pais, homens, que estão normalmente, habitualmente ausentes da família. E aquela família, que é aquela mulher que sai para trabalhar num emprego que não remunera bem, e os filhos de vários parceiros, ali se acotovelando num espaço exíguo, e o idoso, às vezes, é a única pessoa adulta daquele espaço. É a nossa realidade na pirâmide social brasileira, que suscita vários olhares para vários tipos de idosos que nós construímos em sociedade. Tá bom, obrigado, querido. Temos uma pergunta da Fabiana. Ela diz assim: Alberto, meu pai está revoltado por estar na minha casa. Ele tem 78 anos e é diabético. Está errado eu deixá-lo voltar para a sua casa, noutra cidade, ficar sozinho aos cuidados da faxineira, que irá diariamente por algumas horas apenas? Aí é uma situação muito específica que precisava ser avaliada de per si. Eu não conheço a família da Fabiana, a relação dela com o pai, a sanidade mental desse pai, porque às vezes é um idoso que já não está são, está com impossibilidade de condução da própria vida e precisa, como que de um curador, de um cuidador que possa decidir por ele. De outras vezes não, é um idoso que está lúcido, que quer fazer as suas escolhas e que deve ser considerado e deve se lhe garantir a autonomia das suas escolhas através do diálogo aberto, através de uma interação saudável, porque a gente pensa assim, remover o idoso do lugar dele, né, para levar para a casa de um filho, e a gente às vezes acha isso maravilhoso, mas às vezes isso não é o que o idoso quer. Sair de casa para a casa de um filho, às vezes representa para ele, idoso, uma violência, porque é desalojar do lugar onde ele viveu longamente, é onde ele está habituado, onde ele tem as coisinhas dele, tem o modo de vida dele. Porque quando ele sai da casa dele para a casa do filho, ele não está mais na casa dele, ele está na casa de um filho. As regras são outras e que ele tem que observar. Se ele não for muito lúcido, ele vai, quer mandar na empregada, quer fechar a janela, quer abrir a janela, e aí fica uma confusão, porque a filha vai acolher, e o genro? O genro vai se sentir invadido. A filha vai conseguir degustar, palatavelmente ou não, isso, mas o genro, ou inversamente, a nora, o genro vai deixar o pai aprontar, ou a mãe, e a nora? Como é que ela vai lidar com a sogra que foi trazida para dentro de casa? É diferente do filho ir morar com o pai, onde a casa é do pai e as regras são do pai. Então, às vezes, cada um está na sua casa, não é a situação mais desconfortável. Eu sei que a Fabiana está perguntando em função do coronavírus, e é por isso que é uma situação específica que precisa ser mediada, avaliada, analisada, porque a pessoa, às vezes, só com uma cuidadora, uma faxineira, ela pode estar muito desassistida, porque a faxineira não tem, talvez, o conhecimento de uma enfermeira, de um técnico de enfermagem, para não levar o coronavírus. Ela não toma os cuidados da asepsia para alguém que é vulnerável ao coronavírus. Esses cuidados são atitudes amorosas, são justos, mas eles precisam ser negociados junto com o pai, de modo que o pai e o filho, ou os filhos, precisam encontrar um ponto de apoio, uma medida que seja razoável e que não violente o pai e que não violente
o desejo da filha de cuidar. E eu acho que nesse caminho a gente sempre tem processos intermediários que podem ser efetivados de modo a poder proteger o pai sem descalçá-lo da sua vontade, do seu arbítrio, e também atender a filha na sua manifestação de cuidado sem que ela se sinta culpada, porque o pai é contaminado e morre, essa filha vai ficar como? Nós vivemos essa experiência agora, quando ainda há pouco relatei, a minha mãe sofreu uma fratura, ia para um hospital fazer cirurgia com um profissional, que é um profissional de excelência, mas ele se criou junto conosco, na vila onde nós morávamos. Ele nos tem em alta conta. Ele é um profissional acima da média do ponto de vista da ortopedia. Mas ele tem em nós referências da infância. Então, era uma atribuição demasiada do ponto de vista emocional. Vocês sabem o que nós fizemos? Nós reunimos os irmãos e mandamos dizer para ele que ele ficasse tranquilo, qualquer que fosse o êxito da cirurgia, que sabíamos de todos os riscos e que nós éramos espíritas e que o que acontecesse era o que Deus estava abrindo espaço para que acontecesse. Ele... Nós precisamos ter essa compreensão. Então, a Fabiana deve estar muito agoniada, dizer, se eu deixo o papai ir, o coronavírus pega, e ele morre, como é que vai ficar eu? Eu compreendo isso, porque a gente tem uma mania de achar culpado. Sabe, é uma palavrinha infame. Não sei se vocês já ouviram, se eu tivesse telefonado, se eu não tivesse telefonado, se eu tivesse visitado, se eu não tivesse visitado, se... Nós, espíritos que somos, às vezes, egressos de muitas tropeços e peraltices, a gente fica querendo sempre arrumar um jeito de ficar culpado. Por isso que é de bom tom conversar, alinhar, para que as coisas fiquem boas para os dois. E se acontecer uma eventualidade de uma contaminação, que pode acontecer. Em família nossa, nós somos vários irmãos, cada um teve uma postura em relação ao distanciamento social. Mas eu tive um irmão que, por ter problema cardíaco, ele fez isolamento, lockdown, desde o início. Não entrava, não saía ninguém dentro de casa, não ia ao supermercado, não ia à farmácia, nada. Tudo que vinha era esterilizado. Teve uma filha que saiu uma vez e voltou, não sei o que aconteceu, ele foi o único contaminado. Eu até brinco com ele. Olha, o problema da contaminação é confinar. Confinou, contamina. Mas só para mexer. Só para mexer com ele. Quer dizer, ele foi o que tomou mais cuidado, de uma austeridade que foi, né, me questionava, porque eu fiquei fazendo alguns movimentos fora, fiquei fazendo algumas saídas, centro espírita, aqui e acolá, fazendo lives fora de casa. Eu estou na casa da minha irmã, por exemplo. Eu saio, vou aqui, vou acolá, e eu já fiz exame 3 vezes. Estou tão decepcionado comigo, porque eu já queria estar contaminado, curado, e o vírus não quer saber de mim, eu estou querendo já o vírus, uma relação de paixão, de rejeição, ele me rejeita. E esse meu irmão que fez lockdown, que não foi determinado pelo governo, foi auto-lockdown familiar, se contaminou. Você está percebendo? Não é que a gente não tenha que tomar cuidados, eu não estou querendo também dizer isso, mas eu estou querendo dizer que às vezes toma todos os cuidados do mundo e dá, entre aspas, errado. O errado é o certo. Ele teve lá coisa, ficou bem, está normal, e pronto, está atuando, está trabalhando, está fazendo o que precisa fazer. Maravilha. Ela relata, a Fabiana, que ele tem lucidez e, portanto, deve ter desvelo dentro de casa e desenvoltura natural. Mas isso aí ela, com certeza, vai levar em consideração de conversar e entrar em acordo, né? Então, nós vamos continuar com as perguntas. Então, eu quero agradecer e dizer para vocês que estão conectados agora nessa live, da minha alegria de poder ter participado e renovar as possibilidades para outros encontros presenciais, onde a gente pode se abraçar, beijar, porque virtual é muito bom, mas presencial é sempre muito melhor. Muito melhor. Querido, muito obrigado, prazer em te ver, obrigado pela tua disponibilidade. Muito obrigada, querido. E com certeza faremos novas lives, enquanto não presencial, pelo menos virtual. E a tua próxima gravata está guardada já. Venha sempre. Um abraço, querido. Agradecer a todos a presença nesta nossa live.